Muito bem. Hoje nós estamos aqui para continuar a falar sobre as classes gramaticais. E olha a classe que eu trouxe para vocês hoje: substantivo. Essa classe gramatical é uma das primeiras que a gente começa a estudar, tá certo? E aí, porque ela se liga a várias outras. E a gente vai começar estudando, a gente vai ver que tem vários tipos de substantivo. A gente pode classificar o substantivo, por exemplo, em substantivo comum. O que é um substantivo comum? Comum é quando eu posso dar nome a todos os seres daquela mesma espécie com esse mesmo substantivo. Por exemplo, eu posso dizer menino, eu posso dizer gato. Menino, todos os meninos recebem esse nome, menino. Então é um substantivo comum, é o nome comum a todos os seres daquela espécie. Gato, todos aqueles animaizinhos peludos de 4 patas a gente pode chamar de gato. Ele recebe o mesmo nome, é comum a todos da espécie. Então é um substantivo comum. Mas a gente também pode ter o substantivo próprio. Qual é a diferença do comum para o próprio? Eu posso, por exemplo, colocar um nome em um único ser daquela espécie, ou só em alguns. Por exemplo, menino, mas eu posso chamar esse menino de Natanael. Olha, todos os meninos recebem o nome de Natanael? Não. Alguns meninos somente recebem esse nome, então esse substantivo é próprio só de alguns. Gato. Eu tenho um gatinho fofinho que se chama Mimi. Mimi é o nome de todos os gatos, a todos os seres da mesma espécie? Não. Somente alguns ou somente um recebe esse nome Mimi. Então, assim, ó, eu tenho um substantivo comum, que pode ser nome de todos os seres da mesma espécie. Eu posso ter um substantivo próprio, que é somente um ser ou alguns daquela espécie. A gente facilita dizendo assim, ó, substantivo comum é nome de objetos, de animais, de coisas. E substantivo próprio é nome de pessoas, de lugares, de animais de estimação, de lojas, tá certo? Aí a gente vai continuar. Nós podemos ter um substantivo simples. O que é um substantivo simples? É quando ele é formado por uma única palavra, um único radical. Por exemplo, eu vou botar o substantivo chuva. Chuva é um substantivo simples, formado por uma única palavra. Mas eu posso também ter um substantivo composto. O que será um substantivo composto? Se o simples é formado por uma única palavra, o composto é formado por mais de uma palavra, mais de um radical. Então, eu posso, por exemplo, ter o guarda-chuva. Pronto, esse substantivo é composto, porque ele é formado por mais de uma palavra. Eu posso também ter o substantivo primitivo. O que é um substantivo primitivo? É aquela palavra que se formou primeiro e dela se formaram várias outras. Por exemplo, eu posso dizer flor. Flor é um substantivo primitivo. Foi uma palavra que primeiro se formou. A partir dela, a gente pode formar várias outras palavras. E esse substantivo é chamado de derivado. O que será um substantivo derivado? É aquele substantivo que se formou a partir de outra. Eu tinha um primitivo chamado flor, e aí eu fiz a palavra floricultura. Floricultura é uma palavra derivada da palavra flor, tá certo? Eu vou agora para um outro tipo de substantivo, que é o substantivo concreto. O que é um substantivo concreto? É aquele que tem existência própria. Ele existe, pronto. Uma cadeira existe, uma flor existe, um sofá existe, um gato existe, tá certo? Eu vou botar, por exemplo, o substantivo cadeira.
ela existe, tem existência própria. Alguém fabricou e a partir daí a cadeira tem a sua existência. Mas eu posso ter também um substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? É aquele que precisa de outra pessoa para existir. Por exemplo, só existe amor se eu sentir. Só existe felicidade se eu sentir. Só existe raiva. Então, todos os nossos sentimentos são substantivos abstratos, porque eles só podem existir se tiver uma pessoa que sinta, que dê vida a eles, tá bom? E aí, a nossa última classificação de substantivos são os coletivos. O nome, já dá para saber pelo nome. O que é um substantivo coletivo? É um substantivo que dá a ideia de coleção. Ele está no singular, mas ele dá a ideia de um grupo. Por exemplo, cardume. Cardume é um conjunto de peixes. É uma coleção de peixes, tá bom? Molho. Um molho de chaves. É uma coleção de chaves. Então, essas palavras, elas são coletivas, porque elas estão no singular, não terminam em S, mas elas dão a ideia de uma coleção, tá certo? Então, esse aqui é a classificação do substantivo, vamos só rever. O substantivo pode ser comum, quando dá nome de vários seres da mesma espécie, tipo menino e gato. Pode ser próprio, quando dá nome a só um ser ou alguns seres da mesma espécie, tipo Natanael e Mimi. Uma dica, substantivo próprio tem que começar com a letra maiúscula. Substantivo comum começa com letra minúscula. Simples, quando é formado por uma só palavra, como chuva. Composto, quando se junta duas palavras e formam uma só, guarda-chuva. Primitivo, a primeira palavra que se formou e a partir dela se formam outras, tipo flor. Derivado é que se formou de uma outra palavra. Da palavra flor se formou floricultura. Concreto, quando tem existência própria, tipo cadeira. Abstrato, precisa de uma outra pessoa para existir, tipo amor. Coletivo é quando dá a ideia de uma coleção, um grupo de coisas, uma única palavra para classificar esse grupo de coisas. Cardume, molho, tá? Matilha e outros, e assim por diante. Então é isso, pessoal. Esse é nosso estudo sobre substantivo e a gente vai seguir estudando mais classes gramaticais, tá bom?